Ela terminou recentemente um namoro em que ela nunca sentiu muita confiança, muita segurança, e ela, principalmente não foi um namoro muito longo, mas de um certo tempo, mas principalmente mais para o final do namoro, ela pegou ali algumas questões de possível infidelidade do namorado. E ela pergunta assim: Inês, eu já terminei com esse namorado. Porém, eu fico aqui na minha mente ainda querendo monitorar para ver se ele ainda tem contato com essa outra pessoa. E mesmo com eu aqui na minha vida agora, com um outro homem se aproximando, parece ser um homem que se disponibiliza para a relação, ainda assim eu fico com a mente lá no relacionamento anterior. Bom, para responder a essa pergunta, eu gostaria de falar a respeito de luto. Porque, veja bem que na pergunta tem algo que diz mais ou menos assim: olha, racionalmente eu quero ficar aqui na opção de um possível novo relacionamento bom, de desvincular realmente com esse relacionamento anterior, mas algo me impede e me mantém emocionalmente vinculada a esse relacionamento anterior. Bom, precisamos, sempre que algo morre, olhar e cuidar do luto. O luto em nós seres humanos, a gente sempre vai vivenciar essa dor diante de algo ou alguém que morre. E o luto vai ser uma dor que vai ser proporcional à importância daquilo que morreu para mim. Então, no caso da Janaína, o namoro morreu, o namoro finalizou. Mas Inês, eu não quero aquele namorado mais, ele fez isso e aquilo comigo. Tudo bem, mas não é por causa dele, do homem. É aquilo que está em nós. Ou seja, toda vez que a gente inicia um relacionamento, nós temos expectativas. Nós temos sonhos, nós temos algo que a gente desejou muito construir ali com aquela pessoa, consciente ou inconscientemente, sempre temos, tá? Mesmo que sejam emaranhamentos lá de trás que a gente traz e projeta nesse namorado. Sejam expectativas e sonhos, ou seja, um emaranhamento que a gente projetou e aí não deu certo e a nossa criança vai reagir a isso. Seja lá como for, tem uma dor aí para ser cuidada a nível do inconsciente. E o luto realmente é algo que a gente precisa parar e entender um pouquinho, porque na vida de todo ser humano a gente vivencia o luto em um momento ou em outro, às vezes algo maior, às vezes algo menor, tá? E o luto, algo muito interessante de ser olhado a respeito do luto, é que ele não é só emocional, ele também tem um aspecto fisiológico, ou seja, aquilo que o meu cérebro vivenciava enquanto eu estava lá na relação de namoro com aquela pessoa, aqui no meu cérebro, vamos dizer assim, meu cérebro está acostumado a fazer determinadas sinapses nervosas. E de repente, não tem mais aquela pessoa na minha vida, e aí o cérebro, a hora que vai para fazer aquela sinapse, cadê aquela pessoa para eu interagir e ter aqueles estímulos que o cérebro está acostumado? Bom, eu gosto de explicar esse aspecto fisiológico do luto para a gente entender que o luto não é uma coisa simples, tá? O luto, se a gente for olhar, ele tem 5 fases. E a última fase é a fase da aceitação, que é quando a ferida cicatrizou e fechou, e aí, ó, beleza. Porém,
As outras fases são fases de dor, são fases de ajustes ainda. Então, essas outras fases, eu não vou me lembrar a ordem certinha, tá? Mas são as fases da raiva, da depressão e da barganha. E da raiva, tá? Não, é raiva, negação, depressão e barganha. Eu não me lembro a ordem, tá? Quem quiser saber direitinho, pesquisa, que acha facinho aí na internet quais são as ordens, quais são as fases do luto. Bom, fato é que a última é a aceitação. E essas fases anteriores aqui, elas vão me trazer emoções difíceis, emoções contraditórias com aquilo que eu quero. Como, por exemplo, aí com a Janaína, a gente tem aí um possível namorado que parece ser um bom homem, quer se dedicar à relação. E é exatamente tudo isso que a Janaína sempre pediu na vida, não é? Então, como que a pessoa não se dedica aqui, como que ela não se compromete aqui e fica conectada com algo anterior? Fases do luto, aprenda a cuidar do luto. Resumindo, essas 4 fases do luto aqui, que precisam ser cuidadas, a emoção que vier, dê lugar a essa emoção e depois deixe ela ir embora, do mesmo jeito que veio, tá? Então, as emoções que vêm aqui, ó, nessas 4 fases mais difíceis e conturbadas, né, porque a aceitação é facinho onde que a gente quer chegar, é o objetivo de saúde. Essas 4 fases, então, a emoção que vier, sente aquela emoção e depois deixa ela ir. Vou dar um exemplo. Por exemplo, na fase da depressão. Se vier a tristeza, chora. Fica ali um pouco mais recolhida, permita que aquela dor venha. Realmente algo morreu, algo que foi importante. Mas depois do mesmo jeito deixe ir embora. Tomando cuidado para, quando a emoção vier, não colocar lenha na fogueira, tá? Para isso crescer e ficar aqui comigo mais tempo do que deveria. Não. Deixa a emoção vir, sinta aquilo, dê lugar àquelas emoções e depois deixe ir do mesmo jeito que veio, tá? E assim, se vivermos as emoções de cada uma dessas fases dessa maneira, a gente vai passando de uma fase para outra até chegar na aceitação. O grande perigo do luto é, por algum motivo, a gente paralisar em alguma dessas fases. E aí a gente pode ficar anos e anos e anos com o luto aberto e roubando, minando energia e levando a gente para outros sofrimentos que não precisaria, tá? Bom, então, resumindo aqui o que eu estou querendo dizer, realmente não tem como ainda estar 100% disponível para essa nova relação. Mas é possível ir cuidando ao longo do caminho. Se você quiser vivenciar essa nova relação, vivencie. Mas tenha um diálogo franco com ele e diga, olha, terminei recentemente o namoro, de vez em quando eu ainda sinto algumas coisas, a minha psicóloga me disse que eu estou na fase de luto ainda, mas eu quero estar aqui com você e estou aqui porque é onde eu quero estar, é a minha escolha, tá? Agora, tenha você consciência, e se você achar que vale a pena esse diálogo aí com esse possível pretendente a namorado, fale isso para ele também, porque aí você vai ter o tempo que você precisa para que esse luto se feche, tá bom?